Sejam bem-vindos ao Roberto Gamito. Esta é uma forma de eu vos apresentar o meu corpo de trabalho. Este sujeito, em princípio anónimo, e mesmo que aconteça um surto de celebridade, eu suspeito que é apenas um outlier. Nasci anónimo e hei de morrer. A minha vida pós-morte será uma vida muito sossegada. E se acontecer algo que desminta tudo isto, eu suspeito que é fantasioso. Eu gosto de me guiar pelo que é mais longevo. Se permaneço anónimo e hei de morrer anónimo, não vale a pena andarmos aqui em questões de viralidade. A viralidade é um empolamento de uma fantasia. Nós queremos ser os reis durante um bocadinho, mas o regicida, maior o tempo ou o esquecimento, há de cortar-nos a cabeça. Essa coroa há de servir noutras tolas e nós vamos fazer companhia à terra e ser pasto de vermes. E é neste tom, muito esperançoso, capaz de despertar a alegria mais subterrânea, que começamos este podcast. Tenho um pensamento muito solto, que foi escrito na margem de um guardanapo. Não aquele usado para limpar as manápolas, mas aquele que levamos à boca. Dir-me-ão, mas esse de papel também pode ser levado à boca e é muitas vezes avistado rente aos lábios. Comentário mordaz, coisa que não é expectável no homem contemporâneo, que é como quem diz o residente do século XXI. No entanto, estou a referir-me àquele doce, aquele que é feito por pasteleiros ou por pessoas que viram tutoriais de doçaria no YouTube. É esse guardanapo que eu usei para escrever as minhas coisas polpudas. Vamos tocar na paranoia e no antiparanoico e essas coisas assim. Estava a ler, suspeito, uma formulação engraçada, suspeito que estava a ler porque a leitura impele-nos a um certo tipo de ligação e eu, como homem do século XXI, posso estar a ser dominado por certas performances. Eu posso ser um leitor performático. Faço questão de me acompanhar de livros, faço questão que os outros vejam que eu estou a ler para ganhar uma aura desse prestígio que, embora em decrescendo, ainda tem um valor na cotação, porque nós gostamos de ver. Eu já tenho sido comentado, eu sou uma espécie de quadro ambulante, gosto muito de o ver a ler, como dizem pessoas e mesmo seres vivos que me vêm acompanhado com livros, não fazendo ligação com aquilo que eu leio e aquilo que eu posso fruir, nem questões sobre o livro, à exceção de um senhor, e isto parece uma pessoa que foi contratada para o efeito para desmascarar esta regra quase absoluta, uma pessoa que ao longe já percebe o livro que eu estou a ler, um tipo espanhol que ao longe consegue perceber que eu estou a ler o livro de um Ungaretti, poeta italiano. Eu, se me visse ao longe, não saberia que estou a ler o Ungaretti, e esta pessoa que usa óculos ao longe, tapando o livro, não vá as pessoas pensarem que eu estou a ler qualquer coisa que faça mal à cabeça, género poesia, o gajo consegue ver assim num relance. E quando não sabe, como aconteceu no livro anterior, Helga, um livro da tinta da China, que eu não conhecia a poeta, uma poeta que escreveu a partir da década de 50 portuguesa, não sabia quem era, perguntou-me, eu também não sei, e daí estar a ler esta poesia, e ele no dia seguinte já sabia qualquer coisa sobre a poeta, ou seja, é uma pessoa interessada, ou seja, é um bicho que não pertence a este século. Tu não és deste século. Do futuro, suspeito também não, és um viajante do passado. Como é que tu chegaste aqui? Felizmente vivo numa zona mais recuada. Eu acho que o século XXI ainda chegou aqui em força. Nós já ouvimos umas notícias, mas ainda não estamos a pôr em prática o século XXI. E o futuro, quando há empreendedorismo, se tratamos de empreendedorismo no Algarve, eu digo, isto não é para nós. Estes preços que vocês fazem questão de praticar nessas talks, quando uma conversa em inglês, já vamos aí, havemos de ir noutros podcasts. Tenho conversas em podcast, nunca cobro nada a ninguém, seja para ouvir, seja para conversar comigo, porque é uma conversa. Agora, se fosse uma talk, 300 paus para me ouvir. Eu qualquer dia ponho esta conversa, isto é um monólogo, mas um podcast que eu tenha com alguém é uma talk, merece ter um valor. Uma conversa, conversar em português já não é bem nada. Para onde é que eu quero ir? Para a paranoia. Eu estava a ler um livro, acho que era de Humberto Eco.
Eu estava a ler um livro, acho que era do Humberto Eco, e ele falava da paranoia em como a paranoia é a procura de um sentido. Já tinha pegado nisso, na paranoia e na antiparanoia, noutros podcasts, em conversas no Tertúlio de Mentirosos. Salvo erro, a primeira vez que comecei a tocar nesse assunto foi o Jorge Gonçalves, se a memória não me falha, paranoico e antiparanoico. Não sei se levantei 2 nomes, porque quando penso nestas duas coisas, há um nome principalmente, o Thomas Pynchon e o David Foster Wallace, a 2 personagens que se ocuparam desses temas. O paranoico como o gajo que encontra ligações em tudo, e o antiparanoico, o gajo que é incapaz de encontrar ligações em tudo. Estas figuras são figuras importantes do século XXI e às vezes convivem na mesma pessoa. Se queremos reforçar a nossa narrativa, então encontramos ligações em tudo. Se queremos desmontar a narrativa do outro, não encontramos relações em nada. Albergamos teorias contrárias no dia-a-dia e de forma elegante e de forma eficaz. Não é questão de como as usamos e como há aqui uma espécie de contradição e até atrito entre ambas. Mostra também o lado frágil do cérebro. Só pensamos muito espaçadamente. O Humberto Eco formulou isto, disse que o paranoico é aquele que procura o sentido. Foi a formulação dele. Eu acho que foi o Humberto Eco. Eu tenho lido aqui alguns livros esta semana. Utilizando esta formulação, o paranoico como o gajo que procura sentido e o antiparanoico como aquele que se furta à sua procura, pegando em outras formulações, a ideia que nós temos do ocidental e do oriental, isto é um terreno espinhoso. Até porque atualmente, se é que alguma vez o foi, mas tendo em conta aquilo que eu conheço da arte e da poesia oriental, eu acho que há aqui pelo menos um grão de verdade, para utilizar uma expressão do Zizek. O ocidental tem uma tendência para a paranoia. E o oriental para a antiparanoia. O ocidental está quase naturalmente propenso para encontrar um sentido nas coisas. Sem um sentido nós claudicamos. Está presente na poesia oriental, japonesa, chinesa. O não sentido é uma coisa normal. E este é o salto de raciocínio que eu lanço. Precisava de escrever uma tese à Wittgenstein para provar o que eu estou a dizer. Isto é apenas um podcast, uma hipótese. É uma hipótese com vista à comprovação. A tese que eu lanço é... Tese não, que a tese já necessita ter um arcabouço que a sustente. Uma hipótese, mas uma hipótese por alto. O ocidental tem uma propensão para a paranoia e parece-me também é o mundo no qual nos movemos. Sigo a hipótese. O ocidental é tendencialmente paranoico. O ocidental é tendencialmente paranoico por essa necessidade que nós temos de encontrar sentido em tudo. Por outro lado, o oriental seria antiparanoico. E são 2 visões antagónicas. E quer-me parecer, mais uma vez, um salto de raciocínio. Não comprovei, não fui para o campo, armado em antropólogo, perceber se isto tem robustez. Mas partindo desse princípio, que há aqui alguma robustez nestas ideias, podia levar-nos aqui a 2 visões do mundo, sendo que nenhuma delas nos leva mesmo à verdade. Gosto muito das 2. Pratico as 2. Eu sou muito cauteloso na busca do sentido, ainda que o procuro, debaixo das saias da minha namorada, estou a brincar. O não sentido é uma forma de alcançar as coisas diferente. Nota-se muito nos haikus. Essa necessidade de não fechar. A propensão para fechar é um medo. Ou melhor, essa imediatez revela muita fragilidade. Nós não lidamos com o desconhecimento, com o desconhecido. Esse medo pode nos levar a mais longe. Também caímos mais facilmente em ratoeiras, parece-me. Fazendo a síntese entre estas 2 ideias, o que busca o sentido e aquele que não o procura, a fusão entre o paranoico e o antiparanoico seria, mais uma vez apressadamente, seria o iluminista. Aquele mote do iluminismo, ousa pensar. Quando nós ousamos pensar, eventualmente podemos ir para um lado ou para o outro, para uma mescla dos 2. Podemos eventualmente procurar um sentido, achá-lo ou não. Não podemos é enxertar um sentido onde ele não existe ou virar as costas a um sentido quando ele existe. A síntese é uma visão iluminista, um iluminismo radical, para citar um livro que eu li no ano passado. É procurar, é vasculhar, com base nessa escavação, com aquilo que recolhemos dessa escavação, aí é que enverdamos. Há sentido ou não há sentido? Não podemos ir de mãos vazias e dizer, olha, aqui há o sentido, enxertar isto de metáforas, mas esta era a ideia. Finalizando, se o paranoico é busca pelo sentido, há aqui qualquer coisa muito ligada ao pensamento ocidental. Está mesmo cá dentro. Até ao próximo Roberto Gamito.